tomar a consciência, acho que é uma coisa mais recente, de alguns anos para trás, de realmente interiorizar isso do ativismo em mim, né? Sempre tive noção da questão racial, sempre vivi isso muito perto por conta da minha mãe ser negra e de vivenciar situações de racismo que ela passava e eu estava junto, mas comigo era um pouco diferente por essa questão do colorismo, né? Então, para você tomar essa consciência racial, para a gente que é parda, é um processo que é um pouco tortuoso, porque a sociedade quer te clarificar, quer te colocar numa posição como branca, mas você não vai ser tratada como uma branca, você vai ser tratada como a mulata, a moreninha, né? Dos termos pejorativos. Eu nasci negra, mas a identidade veio um pouco depois, né? Quando você entende realmente a cor. Assim, a minha primeira lembrança com o racismo é na infância, quando uma amiguinha na escola não quis emprestar a boneca para mim e ela disse que não ia emprestar porque eu era preta. Na verdade, isso sempre me foi colocado e eu sempre fui desviando, né? Porque é uma estratégia de sobrevivência, assim. Eu nunca fui essa pessoa militante no sentido ativo de estar em movimentos sociais, mas a minha vida tem que ser uma militância porque senão eu sou esmagada. A realidade é brutal, né? Por mais que haja melhorias, né, dos anos para cá, a desigualdade social ela está muito atrelada à questão racial, né, no Brasil. Então, a disparidade é muito grande, né? Eu acredito que nós passamos por um momento também em que a gente vive políticas de retrocesso, né, com esse governo atual. O negro até hoje, ele é sempre apontado como se não tivesse que estar em determinados lugares. Aqui no Brasil, assim, essa forma de racismo ela é muito doída. E porque ao mesmo tempo que ela não é descarada, ela não é aberta, ela faz a gente sentir, né, e se sentir mal e muitas vezes se retirar de certos ambientes porque acha que não pertence àquele ambiente, que não pode estar ali. Fiz engenharia ambiental, sou mestre em sensoriamento remoto pelo INPE. Durante minha trajetória eu sempre trabalhei em projetos de extensão com assentamentos e sempre tentando ter esse contato, aproximar, né, essa área tecnológica. Primeiro que ela é muito pouco ocupada por mulheres, né? E se a gente for falar mulheres negras, então é uma minoria muito pequena, né? Tanto que eu estudei na UF e nós éramos 3 na minha sala, né? 2 concluíram, uma não conseguiu concluir pelas condições de vida que ela vivia. Então, ocupar esses espaços tanto na academia, mas na área tecnológica é desafiador, porque às vezes você se vê numa realidade que é só sua. Você tem que revestir essa responsabilidade de falar, olha, eu tenho consciência da minha raça, tenho consciência que eu sou uma mulher, eu tenho consciência que eu ocupo um espaço que não é ocupado. Então, o que eu vou fazer para que as pessoas também percebam isso? A minha atuação no ensino de base, ela tem sido assim, enriquecedora para a minha formação pessoal, para a minha formação também como mulher negra. Meu objetivo, quando eu entrei na universidade, era ser professora universitária. Assim, eu entrei na universidade e eu entendia que isso aqui é o que eu quero para a minha vida. Assim. Só que, né, aí eu entendi a questão do racismo estrutural, do racismo institucional na nossa sociedade. Foi aí que eu comecei a racionalizar essas coisas. E aí eu terminei a graduação, fiz mestrado, e aí fiz concurso para o Estado, depois para o município de Nova Iguaçu. Fiz outra graduação, fiz graduação em Direito, e fiz doutorado, e estou fazendo um outro doutorado agora em Direito. E ainda hoje eu não consegui alcançar esse cargo tão sonhado aí de professora universitária. E quando eu cheguei na faculdade, a escolha da faculdade, né, qual curso que eu iria fazer, primeiro eu queria Direito e jornalismo,
E depois veio o serviço social. Na verdade, eu entrei sem saber muito bem o que era essa profissão. E aí eu fui entendendo como era, que não era uma ajuda, era uma intervenção, né? A importância, e me apaixonei. E ali dentro eu comecei a entender ainda mais sobre o ativismo, sobre o movimento negro. Como eu falei, é no micro, vai impactando ali no micro. Assim, de 50 alunos que eu falei, que eu tive contato naquela turma esse ano, um vai levar isso adiante, mas já é muita coisa. Eu me lembro que teve uma palestra na faculdade e era sobre mulheres, né? E as pessoas tinham que dizer quais eram as mulheres que mais, assim, nossa, sua inspiração. E falavam várias pessoas. E a gente percebeu que ali ninguém falava de nenhuma mulher negra de destaque, sabe? É como se na história elas não estivessem presentes. Imensurável a importância dessas mulheres, porque assim, elas são muito, as mulheres de forma geral são muito apagadas da história. E as mulheres negras, assim, eu não tenho muitas referências, eu não tenho essa representatividade na minha história, assim, as minhas referências de mulheres negras são as mulheres negras da minha família, minha mãe, minha avó, sabe? E assim, o negro não tem uma árvore genealógica arrumada, sabe? Então, assim, eu sei da história da minha bisavó por parte de pai, que era branca, não sei o quê, mas eu não faço ideia de quem tenha sido a minha bisavó por parte de mãe, que era negra, sabe? E assim, essas mulheres que tiveram que batalhar para existir, sabe? Sem elas, assim, eu não estaria aqui. E os nossos passos vêm de longe, né? As coisas aconteceram muito antes da gente. Então, muitas mulheres passaram por diversas situações misóginas, de racismo, que fizeram eu estar aqui, né? Nesse lugar, ocupando os espaços que eu ocupo, né? Tendo, de certa forma, uma voz. Eu acredito que vai melhorar, né? Acredito que os negros vão poder vão ter mais mulheres negras ocupando espaços de maior poder, né? Cargos e questões políticas, essa questão da representatividade. Eu acredito que isso vai ser muito maior, né? Então eu imagino um futuro que seja melhor, sim, só que só é melhor se a gente lutar cotidianamente. A gente está aqui, está fazendo essa luta, essa micro-luta, né? São essas micro-atitudes, né? que impactam no macro. O ativismo acontece hoje porque muita gente batalhou para isso, né? Mas e aí, o que nós jovens estamos fazendo? É a nossa vida que está indo embora agora. Esse é o momento da gente pegar toda essa expertise dos nossos antepassados, né? De quem está aqui, de toda essa inteligência que já existe, para isso perpetuar, né? Através da oralidade, através das ações, de tudo, né? O negro sempre tem esse estereótipo. O negro, ele vem junto com o kit, né? Ele é pobre, ele não conseguiu estudar, né? Ele tem mais chances de morrer de causas não naturais. E se for alguma doença, o acesso dele vai ser pelo SUS, então vai ser mais difícil. E assim, é dessas violências que eu estava tratando no meu estudo, né? E eu quero muito que esse estudo contribua para que lá na frente eu possa retificá-lo, né? E mostrar como as coisas melhoraram. É o ativismo de base, né? De movimento social, de estar fazendo as devidas denúncias, de estar fazendo pesquisas, estudos esse movimento que a gente está aqui agora, sabe? Isso tudo é fundamental para a divulgação da cultura, das necessidades, das demandas da população negra e das produções que a população negra é capaz de fazer e já fez. A rede já deixou um legado das mulheres que passaram por elas, da história que fizeram, né, ela existir. E eu acho que o futuro é que ela cresça, né? Que mais mulheres, que mais meninas, né, adolescentes, crianças façam parte dessa rede. Estamos esperando mais mulheres para somarem nesses projetos e terem as suas ideias e tudo que quiserem. O mundo é nosso.